quero inteiro consagrar ao teu coração minha vida e meu viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignas das promessas de Cristo. Sejam louvados Jesus e Maria, para sempre sejam louvados. Com muita alegria que nós damos continuidade ao nosso curso para a preparação à total consagração a Nossa Senhora. E hoje nós iremos continuar com o segundo capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, onde São Luís vai explicar sobre as verdades fundamentais da devoção à Virgem Maria. Neste segundo capítulo, São Luís ele vai explicar em que consiste a devoção à Nossa Senhora. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que devoção não é sentimento. Devoção é amor, devoção é um ato de vontade. Eu me devoto a Deus, eu me devoto à Virgem Maria. Às vezes, eu sinto vontade de rezar, às vezes eu sinto vontade de rezar o Santo Terço, às vezes eu sinto vontade de rezar o Ofício da Imaculada, às vezes eu sinto vontade de ir à missa, às vezes eu sinto vontade, às vezes não. Mas porque eu não sinto vontade de fazer as coisas de Deus, eu não irei fazer, eu não irei viver a minha vida de devoção? Não, pelo contrário. Quando eu não sinto vontade, então sim que eu coloco a minha vida de devoção em prática. Por quê? Porque é uma decisão, é amor. Primeira coisa que precisamos ter em mente: devoção não é sentimento, devoção é um ato de vontade, devoção é amor. Eu me devoto a Deus, eu me devoto à Virgem Maria, e nesse ato de vontade eu quero me unir a Deus. Eu desejo essa união, eu desejo fazer a vontade de Deus na minha vida. Então, quando eu tenho esclarecido que devoção é amor, que devoção não é simplesmente um sentimento, então as coisas começam a mudar. Eu começo a compreender que eu não vou rezar o terço todos os dias porque eu vou ter vontade todos os dias, mas eu irei rezar o terço porque isso agrada o coração da Virgem Maria e isso me une a Deus. Esta oração, toda oração, me une a Deus. Bom, neste capítulo, São Luís vai dividir em 5 verdades relacionadas ao fundamento da devoção à Santíssima Virgem. Em que consiste a verdadeira devoção à Santíssima Virgem? E a primeira verdade é que Jesus Cristo é o fim último de toda e qualquer devoção. Ora, se Jesus Cristo não é o fim último da nossa devoção à Nossa Senhora, então esta devoção é uma devoção errada, uma devoção que não nos conduza a Jesus, não é uma devoção genuína. Isso São Luís vai dizer não só da devoção à Virgem Maria, mas qualquer devoção que não nos leve a Deus, que não nos leve a Jesus, é uma falsa devoção. E a devoção à Virgem Maria é uma verdadeira devoção, pois ela sempre vai nos levar a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fim último de toda e qualquer devoção. Devoção à Virgem Maria, a devoção aos santos, deve nos levar a Jesus Cristo, porque Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Jesus Cristo é nosso Senhor, Ele é o Filho do Pai. Jesus Cristo é o nosso único modelo, nosso Senhor, nosso chefe, a nossa cabeça. Então, todas as devoções, São Luís deixa isso muito claro, todas as devoções devem nos conduzir a Jesus. Em Jesus está o fim último de toda e qualquer devoção. A nossa vida, ela deve estar
ancorada em Cristo Jesus, alicerçada em Jesus Cristo, nossa vida espiritual. E se não estiver neste alicerce, nessa rocha firme que é Jesus, qualquer vento que vier abalará a nossa construção espiritual e logo nós, como uma areia movediça, iremos cair ao chão. Então, toda devoção que não leva a Jesus é uma devoção falsa, é uma devoção que não está alicerçada na rocha firme, que é o próprio Cristo Jesus. Nós, como fiéis da Santa Igreja Católica, devemos estar unidos a Jesus Cristo. Toda devoção deve nos levar a esta união a Jesus. Então, o fim último de toda devoção é Jesus, é a união a Jesus. Como os ramos que estão ligados à videira. Podemos nos recordar aqui do Evangelho de São João, quando Jesus vai dizer: vós sois os ramos, eu sou a videira, meu Pai é o agricultor. Então, é em Jesus que nós recebemos a seiva, o alimento verdadeiro para produzir os frutos na vida espiritual. E a devoção ela deve nos conduzir ao Cristo Jesus, videira verdadeira. Todo ramo que se separa desta videira, todo ramo que está fora desta videira, além de não produzir fruto, logo ele morrerá, não é mesmo? Porque não receberá o alimento necessário, não receberá a seiva necessária para produzir frutos verdadeiros, frutos de santidade, frutos de devoção. Quando estamos em Jesus e quando Jesus está em nós, então sim, não temos nada a temer. Nossa vida é uma vida fecunda, a nossa vida então sim é uma vida verdadeiramente devota. E aí sim, por Cristo, com Cristo e em Cristo, podemos tudo, podemos verdadeiramente viver a nossa vida, viver a nossa vocação, que é dar glória a Deus Pai, a nossa vocação, que é nos tornar santos, como o próprio Senhor nos pediu, né? Sede santos, porque eu sou santo. E então poderemos assim dar testemunho desta santidade de Deus para os nossos irmãos, para o nosso próximo e exalar o bom odor de vida eterna. Mas é em Cristo, é quando estamos ligados, ancorados em Cristo, que esta verdade se faz real na nossa vida. E o fim último de toda devoção é fazer com que isso seja real na nossa vida. A Virgem Maria, então, nos conduzirá a estarmos ligados à videira verdadeira, o seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. No Tratado da Verdadeira Devoção, no número 62, São Luís escreve dizendo assim: essa devoção é indispensável para encontrar perfeitamente Jesus Cristo, para o amar ternamente e servir com fidelidade. Que beleza é encontrar nesta devoção que São Luís ensina aqui para nós no tratado, um meio indispensável, seguro e perfeito de amar nosso Senhor Jesus Cristo. Amar com fidelidade, porque nós aprendemos a amar com o coração da Virgem Maria. Nós não aprendemos a amar com qualquer coração. Nós aprendemos a amar com o coração da Virgem Mãe. Nós aprendemos a amar com o coração daquela que primeiro amou a Deus. Aquela que com todo o coração, com toda a sua vontade, com toda a sua inteligência, se ofertou e amou a Deus. E assim nós também, com toda a nossa vontade, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa força, poderemos amar a Deus. São Luís continua no tratado nos explicando que, na verdade, no número 63 do tratado, São Luís vai fazer uma queixa. E essa queixa pode tocar o nosso coração. Porque São Luís vai dizer assim: olha só, na época de São Luís isso já era algo que existia na igreja, quanto mais na nossa
época de agora, eu vejo isso muito real também na igreja. Muitos cristãos que não conhecem a íntima união que existe entre a Virgem Maria e nosso Senhor Jesus Cristo, entre o Filho de Deus e a Virgem Santíssima. E por isso falam, e por isso detestam, e por isso não compreendem a devoção que São Luís explica. Mas você que nos assiste hoje já está podendo compreender um pouquinho mais que aquilo que São Luís nos ensina é um caminho de amor, aquilo que São Luís nos ensina é um caminho de santidade, é um caminho de generosidade, é um caminho de entrega a Deus. E São Luís se queixa, porque ele diz assim, que como é triste ver que na igreja as pessoas não compreendem o quanto nosso Senhor Jesus está intimamente unido à Virgem Maria, que não se pode separar Jesus de Maria e Maria de Jesus, que seria muito mais fácil separar o calor do fogo. Olha só que compreensão São Luís tinha, que seria muito mais fácil separar o sol da luz do que separar Nossa Senhora de Nosso Senhor. Existe uma íntima união entre a Virgem Maria e Jesus Cristo, e muitos ainda não compreendem, mas nós somos chamados a mergulharmos no coração da Virgem Maria, mergulharmos no Sagrado Coração de Jesus e compreendermos essa união de amor que existe entre mãe e filho, que existe entre o Filho de Deus e a Imaculada Virgem Maria, e entendermos que não existe separação, pelo contrário, existe uma união profunda, existe um elo de amor, porque a Virgem Maria se devotou e se entregou a Deus perfeitamente. A Virgem Maria está toda unida a Deus e por isso não é ela mais que vive, mas ela pode usar perfeitamente as palavras de São Paulo e dizer que é Cristo que vive nela, é a vontade do Cristo que vive e reina na Virgem Maria, e por isso quando nós nos entregamos nas mãos da Virgem Maria, é a vontade do Pai que vive e reina nas nossas vidas, porque nós nos entregamos à vontade de Deus que é Pai, porque ela se entregou na vontade de Deus que é Pai. Ora, a segunda verdade que São Luís ensina para nós neste capítulo é que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E uma vez comprados pelo sangue de Jesus, pertencemos a Cristo. Ele vai usar essa linguagem de São Paulo, fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo jorrado no alto da cruz. E se pertencemos a Cristo, não pertencemos a nós mesmos, mas somos de Cristo, como seus membros e escravos. Antes do batismo, pertencíamos ao demônio, éramos escravos do demônio. Ao recebermos o sacramento do batismo, nos tornamos escravos de Jesus Cristo e não mais escravos do demônio. Então, já que é assim, não deveríamos senão viver, trabalhar, estudar e tudo fazer por Jesus Cristo, em Jesus Cristo e com Jesus Cristo, para dar honra e glória a nosso Senhor, aquele que nos comprou por um preço infinitamente grande, infinitamente caro. Custamos a morte de um Deus, custamos o preço do sangue de um Deus. São Luís continua no tratado explicando para nós a diferença entre a servidão e a escravidão. E ele é muito pedagógico, explicando para compreendermos bem por que São Luís vai explicar nesta devoção, porque mais para frente ele vai dizer para nós a necessidade, conhecemos, sabemos bem que esta devoção que São Luís ensina para nós é conhecida como a escravidão à Santíssima Virgem. E São Luís já vai explicando aqui pedagogicamente a diferença de uma escravidão e de uma servidão. Então, a primeira coisa que ele coloca
é que o servo, ele se compromete a servir um senhor por um determinado tempo e por um preço que aquele senhor vai pagar. Então, nenhum servo serve ao seu patrão, ao seu senhor, de graça, ou até mesmo sem nenhuma recompensa, né? Mas é por um tempo determinado e por uma recompensa. Já o escravo não é assim. O escravo, ele foi comprado pela vida toda. Ele não tem um tempo para servir aquele senhor. O escravo, ele foi comprado para servir a vida toda. E ele não recebe recompensa. O escravo, ele depende do seu senhor para tudo. O escravo depende do seu senhor para dormir, para comer, para se alimentar. Ele é extremamente dependente do seu senhor. No número 70 do tratado, São Luís vai explicar para nós que existem 3 tipos de escravidão. A primeira escravidão é a escravidão natural, depois São Luís vai falar de uma escravidão forçada e da escravidão voluntária. A escravidão natural faz parte dessa escravidão natural todas as coisas criadas. Então, todas as coisas criadas são escravas de Deus porque foram criadas por Deus naturalmente. Tudo que foi criado pertence a Deus. Tudo que foi criado por Deus é escravo de Deus na forma natural. Já na forma forçada, são escravos, pertencem a essa classe de escravidão, os demônios, e os réprobos, aqueles que se separaram de Deus, aqueles que escolheram o mal, aqueles que escolheram servir o mal e se afastar de Deus. E já a escravidão voluntária pertence a essa classe, os justos e os santos. E é claro que o que há de mais glorioso e amoroso é este terceiro grau de escravidão, a escravidão voluntária, que com certeza é aquela escravidão que mais agrada ao coração de Deus. Quando falamos desses 3 níveis de escravidão, seja a escravidão natural, a escravidão forçada ou a escravidão voluntária, aquela que é mais perfeita e gloriosa aos olhos de Deus é a voluntária, porque Deus vê o coração, vê a boa vontade daqueles que lhe servem, não somente por uma ordem natural das coisas, não só por uma força obrigatória, mas com um coração livre, disposto, amoroso e por um ato de vontade. Depois, continuando as suas explicações pedagógicas, São Luís, no número 71, explica a diferença entre um servo e um escravo, para ficar bem claro para nós que existe uma grande diferença entre aqueles que servem pedindo uma recompensa, entre aqueles que servem a Deus exigindo uma paga, e aqueles que se entregam voluntariamente a Deus, querendo servir a Deus amorosamente, porque Deus é Deus, porque Deus é nosso Senhor, porque Deus amorosamente nos criou, porque Deus amorosamente nos fez para darmos a Ele glória, louvor, e porque Ele é digno do nosso amor, porque Ele é digno do nosso serviço, porque Ele nos ama infinitamente e não nos pediria nada que nos fizesse mal, nada que nos ofendesse. Pelo contrário, tudo que Deus nos pede é bom, tudo que Deus nos dá é bom, e dele tudo que nós recebemos, todas as recompensas que nós queremos exigir, na verdade, são exigências vazias, que nós olhamos e dizemos, eu mereço, eu quero, fruto do nosso orgulho, mas Deus, como um bom pai, sabe muito bem daquilo que nós temos necessidade e provê para nós aquilo que é necessário para cada um de nós. Essa é a diferença de um servo e de um escravo. O servo provê o seu sustento. O escravo confia que o seu senhor lhe dará aquilo que ele tem necessidade, aquilo que ele precisa para sobreviver. O servo, ele corre atrás, ele precisa se manter. O
o escravo confia que ele receberá do seu senhor tudo o que lhe é necessário. São Luís quer nos ensinar que devemos ser servos de Jesus e servi-lo não só como mercenários, não só como aqueles que servem por uma imposição, mas como escravos amorosos, como aqueles que por um grande amor se entregam, e não simplesmente por força, por obrigação, mas por amor, por uma determinação, por livre disposição. Então assim, é por amor que nós devemos nos entregar a nosso Senhor Jesus Cristo. E depois São Luís vai nos ensinar que essa entrega passa pelas mãos da Virgem Maria. É uma entrega amorosa, sempre nos recordemos disso. Não é uma entrega forçada. Ninguém te obriga a fazer a consagração. Ninguém te obriga a fazer nenhum tipo de devoção dentro da Igreja Católica. Pelo contrário, você sempre é livre. Deus te deixa livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ninguém é obrigado a nada. Mas uma vez que você conhece a verdade, meu irmão, minha irmã, deixe a verdade de Cristo tocar o seu coração. E quando a verdade de Cristo tocar o seu coração, você vai se entregar ao amor. Eu tenho certeza disso, porque o amor de Deus nos leva a desejar essa união, esse desejo de corresponder ao amor de Deus. Então assim, uma vez que somos escravos de Jesus, por que não seríamos escravos de Maria? Uma vez que somos escravos do Filho, por que não sermos escravos da Mãe? Se a Mãe vai nos levar de uma forma mais perfeita e mais santa nas mãos do Filho, devemos então nos colocar nas mãos da Virgem Maria. É isso que São Luís quer nos ensinar neste número, neste capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção. Os santos dizem, os santos explicam que o que convém a Deus por natureza, convém à Virgem Maria por graça. Então, se Deus tem os seus escravos por amor, a Virgem Maria também tem os seus escravos por amor. Então, façamos parte desta legião que se levanta, desta geração que se levanta para servir ao Imaculado Coração de Maria, para servir ao Sagrado Coração de Jesus. Assim, nós com certeza estaremos alegrando muito o coração de Deus. Assim, nós estaremos dando glórias a Deus por Maria. A Virgem Maria é o meio que Jesus se utilizou para vir a nós, eu já dizia isso em vídeos passados, e também é por ela que nós devemos ir a Deus. Não há outro caminho, não há outro meio, é aquela lei circular que nós aprendemos. Jesus veio a nós por Maria, nós devemos ir a Deus por Maria, né? É uma lei circular mesmo, né? Então assim, é um caminho que passa pelo coração da Virgem Maria, da Virgem Imaculada. Eu não sei de onde as pessoas tiram essa ideia de que quando nós falamos de Nossa Senhora, nós precisamos falar mais de Jesus e parar de falar de Nossa Senhora. Isso não é verdade. São Luís afirma isso no tratado, ele atesta, ele diz, olha, não tenha medo de falar de Nossa Senhora, porque quando você fala de Nossa Senhora, você fala de Jesus. Nossa Senhora está unida a Ele, Nossa Senhora está unida, muito, muito unida a Jesus. Quando eu falo de Nossa Senhora, eu falo de Jesus. Quando eu falo de Jesus, eu falo de Nossa Senhora. Não tem como, porque a Virgem Maria me leva a Jesus e Jesus me leva à Virgem Maria. São mistérios escondidos. Quando eu contemplo o mistério do Santo Rosário, a cada Ave Maria, é a Virgem Maria me conduzindo aos mistérios da vida de Cristo. Como dizer que a Virgem Maria não me leva a Deus? Como dizer que a Virgem Maria não me leva a contemplar o mistério da vida de Cristo? Isso seria uma hipocrisia. Então, nós que estamos agora entrando neste caminho de conhecer a verdadeira consagração, nós precisamos entender que a Virgem Maria se inclina para nos fazer com que a nossa alma se una a Jesus. E que o desejo de Jesus é que nós nos unamos a Ele por Maria.
Esse é o desejo de Jesus, por quê? Porque a Virgem Maria é um caminho rápido, fácil, seguro, que vai nos levar a Ele. E isso, São Luís também vai nos ensinar mais para frente, conforme nós formos aprofundando e mergulhando no estudo do tratado. E é esse o caminho que a Virgem Maria vai nos levar, ela vai nos levar a Jesus. Ser escravo de Jesus é ser escravo da Virgem Maria. Ser escravo da Virgem Maria é ser escravo de Jesus. A terceira verdade que São Luís coloca para nós neste capítulo é que as nossas ações elas estão manchadas pelo pecado original, pela nossa concupiscência. E assim, uma vez manchados, tudo aquilo que Deus quer colocar em nós de graça, de virtude, de alguma forma o nosso fundo mal mancha. Ele dá algumas explicações, como por exemplo, um vinho novo colocado em uma vasilha que continha um vinho ruim, acaba deixando o vinho novo estragado, né? Então é essa visão que nós temos da nossa alma manchada. E então, o que é necessário fazer? É necessário passar por um processo de purificação. E a Virgem Maria vai nos ajudar nesse processo de purificação. Por isso, para adquirir a santidade, é necessário desprezar, esvaziar desse fundo mal que existe em nós. E aí São Luís vai fazer um caminho no tratado, ele vai explicar esse caminho, um caminho de purificação. Para essa purificação é necessário, então, um conhecimento desse fundo mal que existe em nós, e esse conhecimento passa pela luz do Espírito Santo. Não é um conhecimento que nós temos sozinhos, que nós adquirimos sozinhos, mas é um conhecimento porque senão cairíamos numa depressão profunda, sabia? Mas é um conhecimento que passa pela luz do Espírito Santo, para não desesperarmos, para não cairmos em desespero. Passa pela luz do Espírito Santo, um autoconhecimento, enxergando este fundo mal que existe em nós, o conhecimento da nossa incapacidade para todo bem, da nossa fraqueza para toda boa obra, o conhecimento da nossa inconstância, tudo isso, a nossa indignidade para toda a graça que nós recebemos de Deus, tudo isso sob a luz do Espírito Santo, porque o pecado original manchou as nossas almas e os pecados atuais que nós vamos cometendo vão aumentando a nossa fraqueza e vão dando para nós ainda mais um estado de inconstância, de falta de perseverança, de falta de constância na graça de Deus. Então é necessário fazer este caminho que Jesus nos convida no Evangelho, renunciar a nós mesmos. E nós vamos fazendo esse processo de renunciar a nós mesmos, nos colocando nas mãos da Virgem Maria, nos entregando nas mãos daquela que renunciou a si mesma para fazer em tudo a vontade de Deus. Assim viveu a Virgem Maria, renunciando em tudo a sua própria vontade e acolhendo a vontade de Deus na sua vida. São Luís coloca para nós que dentre todas as devoções à Virgem Maria, nesse estado de renúncia, de renunciar a nós mesmos, de fazer morrer o homem velho que existe em nós, é necessário escolher uma devoção profunda à Virgem Maria, que nos leve à morte do homem velho, que nos leve verdadeiramente a uma conversão. Escolher uma devoção profunda que nos leve a uma conversão verdadeira. Escolher de fato um caminho que nos leve a amar a Deus com profundidade. São Luís diz que na ordem da graça existem segredos para fazer operações sobrenaturais em pouco tempo, suavemente e facilmente, tais como despojar-se de si mesmo, encher-se de Deus e tornar-se perfeito. Essa é a prática que São Luís nos convida aqui. Segredo de graça que São Luís revela para nós, para a santidade, esse despojar de nós mesmos, encher-se de Deus pelas mãos da Virgem Maria para nos tornar perfeitos, para nos tornar santos.
A quarta verdade que São Luís coloca para nós é a necessidade que temos de um mediador junto ao mediador mesmo, que é Jesus Cristo. E quem seria esse mediador, senão a própria Virgem Maria, a mãe de Deus encarnado, a mãe do Verbo de Deus? Ora, na igreja nós sabemos, temos o título de Nossa Senhora Medianeira de todas as graças. Por quê? Porque todas as graças, elas estão encerradas no trono de Deus. E Deus entregou essas graças nas mãos da Virgem Maria. E assim, ela se tornou a despenseira de todas as graças de Deus. Nós já falávamos isso no vídeo passado. Uma vez que Nossa Senhora, ela é aquela que guarda as graças de Deus, assim quando o anjo saudou a Virgem Maria, o que o anjo disse? Ave cheia de graça, Virgem Maria repleta da graça de Deus. Assim também, ainda hoje, a Virgem Maria medianeira de todas as graças, nós precisamos, para recorrer a Jesus, precisamos antes, isso é um ato de humildade, recorrer à Virgem Maria. São Luís coloca para nós essa mediação da Virgem Maria como algo seguro, porque ela, imaginemos, o rei atende às súplicas de sua rainha. Nossa Senhora, quando vai diante de Jesus apresentar para ele qualquer súplica, Jesus atenderá. Por quê? Porque a vontade da Virgem Maria está conforme a sua vontade. Já dizia isso aqui. Não precisamos ter medo de recorrer à Virgem Maria. Ao contrário, é com muita confiança que nós devemos colocar em suas mãos as nossas necessidades e pedir a ela as graças. É com confiança que nós devemos suplicar a ela as graças necessárias para vivermos, as graças necessárias para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa santificação. Enfim, a Virgem Maria obtém de Deus para nós essas graças, porque essa é a ação da Virgem Maria, conseguir de Jesus Cristo essa mediação. A Virgem Maria, nunca se ouviu dizer de alguma alma que recorresse à Virgem Maria e não fosse por ela socorrida. Ela não é o sol, mas ela transmite a nós esta luz do sol. É porque quando nós olhamos diretamente para o sol, os nossos olhos se ofuscam, não é mesmo? Os nossos olhos ficam embaralhados, ficam embaçados. Mas quando nós olhamos a lua, nós conseguimos contemplar a beleza da lua. E, no entanto, a lua está transmitindo para nós o quê? A luz do sol. A lua só brilha porque ela é um foco de luz do sol. A lua não tem luz própria. Não tem. A luz que nós enxergamos da lua vem do sol. Olha só, assim é a Virgem Maria. Ela não tem luz própria. A luz que recebemos, as graças que recebemos, não vem da Virgem Maria, vem de Deus, mas passa pelas mãos dela, porque ela é a medianeira. São Luís diz que nós temos, na vida espiritual, precisamos subir 3 degraus. E esses degraus são degraus que nos levam a Deus. O primeiro degrau é a Virgem Maria, o segundo Jesus Cristo, e então chegaremos a Deus Pai. Então, é uma escada. Precisamos ir à Virgem Maria para chegarmos a Jesus, e então chegaremos a Deus Pai. Ela é a nossa medianeira de intercessão. Por fim, temos a quinta verdade, onde São Luís vai dizer que é para nós muito difícil conservarmos essas graças que recebemos de Deus, porque somos vasos frágeis, vasos de argila, vasos corrompidos. Recebemos muitas graças de Deus, mas como é difícil para nós conservarmos essas graças. Então, esses tesouros valiosos que recebemos, nós somos convidados a depositarmos num baú, numa arca incorruptível, que é a Virgem Maria. Outro ponto que São Luís coloca é que os demônios, eles são
ladrões finos e querem roubar estas graças de Deus. E a nossa fragilidade, a nossa fraqueza é tamanha que com facilidade os demônios conseguem roubar essas graças, conseguem roubar esses dons que Deus nos dá. E depois, claro, o que São Luís coloca aqui é que nós não temos uma alma suficientemente humilde, capaz de recorrer e de suplicar a graça de Deus para nos fazer humildes e guardarmos aquilo que Ele nos dá. E então os demônios nos roubam, porque nos prendemos ao nosso orgulho dizendo, eu dou conta por mim mesmo, eu guardo por mim mesmo, e então os demônios vêm e roubam aquilo que Deus nos deu com tamanha generosidade. E um terceiro ponto que São Luís coloca é que é difícil para nós perseverarmos na justiça. Por quê? Porque o mundo corrompido nos corrompe, porque nós vivemos em um mundo corrompido, porque nós somos também corrompidos. E assim, vivendo nesta corrupção, a nossa alma se mancha e se macula, e só por um milagre conseguiríamos conservar imaculada a graça que recebemos de Deus. Somente alguém com um firme propósito, alguém perseverante conseguiria permanecer firme em meio a uma torrente impetuosa de corrupção, São Luís coloca no tratado. Então, por isso, São Luís termina este capítulo dizendo que é a Virgem Maria, a única sempre fiel, a qual a serpente jamais teve poder, o inimigo, o demônio nunca teve poder sobre a Virgem Maria, porque ela permaneceu sempre fiel, sempre convicta, sempre humilde, sempre fiel à vontade de Deus, sempre guardada no coração de Deus. E assim nós finalizamos este segundo capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção, aonde São Luís falou para nós um pouquinho as verdades fundamentais da devoção à Nossa Senhora, expondo para nós em 5 verdades. Nós continuaremos o nosso estudo no próximo sábado. Espero você, espero que nos acompanhe, continue a sua leitura do tratado e seja perseverante, confiando tudo ao Imaculado Coração de Maria. Rogai por nós, toda a Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, agora e para sempre. Amém. Sejam louvados Jesus e Maria, para sempre sejam louvados. Quero inteiro consagrar